Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O item 19, a página 43, Progressão dos Mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que neles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre um imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior a que está hoje, e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que o mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, de 1862. Para os esclarecimentos da leitura, passo a palavra aos facilitadores Shirley Milagre e André de Paula. Boa noite, queridos amigos, companheiros de jornada. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, estudando com vocês, com os nossos amigos internautas. Que sejam bem-vindos também, é uma alegria estar também na casa de todos, através da internet. E hoje o tema é bastante interessante. Boa noite, André? Seja bem-vindo, ao estudo da quarta-feira, viu? Boa noite, Shirley. Boa noite aos amigos, boa noite aos amigos internautas e obrigado pelo convite. Bom, vamos então iniciar um pequeno comentário. Nós vamos também pedir ao André que nos ajude. E esse item é extremamente importante do Evangelho quando fala da progressão dos mundos. Como está referido logo no início do texto, o progresso, ele é uma lei divina, A gente vê quando Santo Agostinho diz que pela bondade de Deus quer que tudo se engrandeça e tudo prospere, Então, não é só uma lei da natureza, mas é uma lei divina, E uma lei que vigora não só no planeta Terra, mas é uma lei que vigora em qualquer ponto do universo, na criação divina, porque é uma lei divina, E aí, a gente observa que esse progresso dos mundos,
ele se dá basicamente de maneira reducionista, né? Vamos fazer um resumo, né? Uma síntese, em 3 áreas importantes. O progresso se dá na área da matéria, progresso material, ele se dá na área tecnológica, científica, e ele se dá no progresso moral e espiritual. Na material, na área material, qual é o progresso que os mundos são submetidos? Ora, é exatamente a renovação na composição, não só do próprio mundo, das moléculas, dos átomos, né, que envolvem aquele mundo, mas também dos habitantes das formas inanimadas e animadas que habitam esse mundo, que também sofrem progresso, porque as formas inanimadas, por exemplo, depende muito da matéria disponível naquele mundo, que pode sofrer, com o decorrer do tempo, modificações atômicas, nós sabemos disso, né? Existem os elementos químicos básicos, mas progressivamente a ciência identifica um elemento novo, né? E quando identifica um elemento novo, é sinal que está havendo progresso, mudança e renovação na composição da matéria desse mundo. Além disso, o progresso tecnológico. Nós sabemos que as condições de habitação desses mundos, elas vão se modificando de acordo com as soluções buscadas, soluções inovadoras que são buscadas pelos seus habitantes para suprir as suas necessidades, no caso da Terra, as nossas necessidades humanas, né? Então, à medida que nós temos uma necessidade, como, por exemplo, o transporte de longa distância, o que nós conseguimos para solucionar isso? O avião, não é? Então, à medida que as necessidades surgem, a própria civilização, seus próprios moradores desse mundo, vão buscando soluções inovadoras e criativas, usando da matéria disponível nesse mundo, para fazer o progresso tecnológico e científico. E o progresso moral? O progresso moral também acontece. A gente pode chamar moral espiritual. Por quê? Um exemplo fácil da gente ver o progresso moral é a questão da justiça, da lei humana, da lei da justiça. Nós observamos que, à medida que nós desenvolvemos o nosso senso de justiça, nós modificamos as nossas leis, a nossa Constituição, né? O nosso Código de Processo Penal, não é isso? As coisas vão se modificando à medida que vai modificando o senso de justiça. Então, o senso de justiça é uma das facetas do progresso moral. E como nós temos uma vida única como espírito, isso reflete no mundo espiritual, no mundo fora da matéria. Quando nós estamos fora da matéria, nós também estamos progredindo paulatinamente em todas essas áreas, não é isso? Então, a evolução em todas essas 3 áreas, elas ocorrem de forma concomitante. Não existe assim, vamos primeiro evoluir aqui, depois nós vamos evoluir ali, depois nós vamos evoluir aqui. Não, as coisas acontecem simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, a gente vê o desenvolvimento da flora, da fauna, novas espécies, a genética sendo manipulada na natureza, dando origem a novos seres, a geologia modificando com o tempo, dando origem a novos relevos, e a civilização que está na matéria,
que está ocupando esse espaço geográfico, ela também vai modificando o espaço geográfico de acordo com a sua própria atuação nesse espaço geográfico, né? Por sua vez, nós temos a tecnologia que vai permitir à consciência a criação de novas fontes de conhecimento, a facilitação desse acesso, como os meios de comunicação, como são as redes sociais que hoje temos aí, né, a internet, e o avanço científico, filosófico, ele é a base para o avanço moral. Então, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos entender as coisas, como elas acontecem, como elas ocorrem, para nós despertarmos o nosso sentido de humanização, aprimorarmos os nossos sentimentos, transformar as nossas emoções básicas de sobrevivência, ligadas ao ego, em sentimentos, né, de natureza mais sublime. E para isso, nós precisamos de avanço científico, nós precisamos do avanço filosófico. E como é que a gente vai fazer avanço filosófico, pensar nas questões da vida nossa, nas grandes perguntas, o que sou, por que estou aqui, qual o sentido da vida, se nós estivermos o tempo todo com a nossa atenção voltada à sobrevivência? Então, a tecnologia, o avanço da ciência, nos possibilita ter tempo disponível para pensar sobre as questões espirituais. Caso contrário, nós ficaríamos tão ligados às questões materiais que o nosso senso de espiritualidade, filosofia, não iria se desenvolver, né? Mas nada acontece junto. Dentro do mesmo mundo, as várias consciências estão em estágios diferentes. Não é isso? André, traz para nós a sua visão. Acho que não sobrou muita coisa para eu falar, não. Bom, eu acho interessante quando você fala, Shirley, desse progresso que é observado materialmente, a gente consegue observar um grande avanço material, tecnológico na nossa sociedade. Quando a gente observa os meios de comunicação, quando nós observamos toda a tecnologia disponível, quem tem um pouco mais de idade igual eu, vai se recordar que há 30 anos atrás, o que nós estamos vivendo hoje em nível de tecnologia era ficção científica. A gente via coisas, o meio de comunicação, a internet, nos filmes de ficção científica, e hoje nós estamos vivendo isso. A gente observa os próprios animais tendo comportamentos quase que, o pessoal fala assim, humano. Isso é uma característica do desenvolvimento material que a Shirley falou. Você consegue perceber nos documentários, quem gosta de assistir documentários da vida animal, vai perceber mesmo animais na natureza tendo comportamentos que não deveriam ser comportamentos selvagens, atribuídos a animais selvagens. Isso denota uma progressão que nós estamos vivenciando atualmente. Para quem vive, para quem está dentro da doutrina espírita já há algum tempo, não é novidade ouvir falar na palavra transição planetária, que é justamente o que nós estamos vivendo. Quando Santo Agostinho fala que tudo na natureza progride, e progride justamente pela bondade de Deus, a gente consegue perceber essa bondade divina trabalhando em nosso favor. Qual pai que gostaria que um dos seus filhos progredisse em detrimento de outro? Se nós que somos imperfeitos não queremos
mais para um filho do que para outro, por que Deus gostaria que a humanidade progredisse e os mundos materiais que Ele criou ficassem para sempre materializados? Então, tudo está numa escala de progresso gradativo. E o mundo que nós vivemos hoje está passando por um momento transicional, quer dizer, está passando de um estágio para outro. E as fases, como Santo Agostinho fala, né, nessa lição, as fases, elas são imperceptíveis de uma geração para outra. Mas se nós formos observar a história da humanidade, e Emmanuel descreve muito perfeitamente todas essas fases que nós já vivenciamos na humanidade no livro A Caminho da Luz, que eu recomendo a todos que leiam, que é muito bacana, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. Como Shirley diz, porque isso traz reflexões de ordem filosófica, de entendermos quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, e principalmente para onde a gente vai. Porque você consegue delimitar uma rota mais assertiva para a sua vida. Então, conta Emmanuel para a gente, e a espiritualidade amiga, que o planeta Terra está vivendo esse momento de progresso, essa mudança de estágio. Agora, eu sempre me pergunto, o que para nós serve, de que serve tudo isso para nós? Sabermos que o planeta Terra está passando por um momento de transição, que os mundos são todos povoados, igual foi estudado nas lições anteriores. De que serve isso? Porque a doutrina espírita traz para a gente reflexões a nível de podermos entender em que nós estamos envolvidos, porque eu tenho certeza que cada um de nós que saiu de casa, estamos aqui hoje, cada um dos internautas que pararam um tempinho para estar escutando a mensagem do Evangelho, é porque não está satisfeito com o mundo do jeito que está. Isso é bom que seja assim. Mas só a insatisfação por si só não muda nada. Qual que é a proposta da doutrina espírita? A proposta da doutrina espírita é justamente você se localizar como membro integrante dessa sociedade em evolução e o que você pode fazer para colaborar nessa transição para melhor. Porque eu tenho visto muitas pessoas dizerem assim, esse mundo está pior, as coisas estão muito ruins, do jeito que está difícil demais. Não é o que a gente mais escuta? A gente escuta assim, não, esse mundo não tem jeito não. Será que está certo? Será que esse tipo de raciocínio é o raciocínio certo? A gente tem visto uma grande maioria das pessoas se entregarem à depressão, à tristeza, ao suicídio, por ver toda essa transformação parecer que está pior. Tem gente que fala assim, o mundo hoje é muito pior do que antigamente. Será que realmente o mundo é pior do que há algum tempo atrás? Ou será que realmente o que está acontecendo, porque a gente tem visto muitas coisas difíceis e negativas acontecendo, isso é um fato, mas será que o que nós estamos vendo de negativo acontecendo é porque o mundo piorou ou porque nós melhoramos? Porque há algum tempo atrás, o que hoje nós vemos como barbaridade, talvez nós encarávamos como coisa normal. O caso da pedofilia é um exemplo. Será que pedofilia é uma coisa da atualidade? A história mostra que não. Mas hoje nós nos indignamos ao ficar sabendo,
ao saber, nós denunciamos casos de. Há um tempo atrás a gente, não é comigo. Então consegue perceber que o mundo está melhorando? O que está acontecendo, esse progresso que o mundo está vivendo, essa transição, nós só estamos conseguindo enxergar porque as luzes estão se acendendo em nossos corações. Percebe? Se você está num quarto todo bagunçado e está meia luz, você não enxerga a bagunça que está no quarto. Mas se acender a luz total, você começa a dimensionar o que tem naquele quarto. Quando eu adentrei aqui dentro, estava o salão à meia luz. Se eu não conhecesse o salão, eu iria ver algumas cadeiras, algumas pessoas sentadas. Quando acendeu a luz, eu consigo perceber que tem uma mesa de som lá no fundo, um pedestal. Até alguma sujeirinha ali, uma pocinha d'água ali, a gente consegue ver. Então nós estamos conseguindo enxergar as coisas que a gente hoje não concorda. E a espiritualidade vem falar, no Livro dos Espíritos, que essa aparente bagunça que nós estamos vendo, é um processo natural de reorganização das nossas casas. Se não me engano, o próprio Espírito Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei de evolução, ele faz uma comparação. Ele fala assim, olha, se a sua casa está ali arriscando a cair, está com um comprometimento sério na base, no alicerce, você vai ter que fazer o quê? Derrubar a casa para reconstruir. Então o que está acontecendo, está ruindo os alicerces da velha sociedade. E isso é bom. Há que nós nos alegrarmos com isso. E não nos entregarmos à tristeza, à depressão. É assumirmos o nosso papel. Enxergarmos aonde a gente quer chegar. Né? E isso é muito bonito. Se Deus quer o progresso do mundo material, que dirá de nós que já somos seres inteligentes da sua criação? Porque já estagiamos no mundo mineral, vegetal, animal. E nos conta, a Revista Espírita de 1858, faz uma descrição de alguns planetas que já alcançaram o estágio que nós vamos chegar, que são de planetas felizes. Né? E ali você vê que ainda existe problemas, que ainda existe dificuldades, mas vê que o bem consegue sobrepujar o mal. E como é que a gente pode fazer isso? Né? Essa é que é a grande questão. Como que a gente pode sair daqui hoje e fazer com que o bem sobrepuje o mal? Em nossos corações, dentro das nossas casas, no ambiente nosso de trabalho. Às vezes a gente pensa que são grandes coisas, mas são atitudes simples do dia a dia. Um bom dia, um como posso te ajudar, como posso ser útil, no dia a dia. É um copo d'água que é servido com amor, dentro da nossa própria casa, que às vezes alguém te pede e você fala assim, você não tem braço não? Vai lá pegar. Entende? Percebe? É uma coisa muito simples, né? Que todo mundo pode fazer e que pode nos fazer pessoas um pouquinho mais felizes, um pouquinho mais, sabe, em sintonia com o que o Cristo falou. Porque na abertura desse capítulo, há muitas moradas na casa do Pai, né? A espiritualidade pega um versículo onde Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, se a gente acredita em Jesus, se nós somos cristãos, não entreguemos o nosso coração ao desespero. Não entreguemos o nosso coração ao desânimo. Muito pelo contrário. Sejamos servidores do Cristo, onde quer que estejamos.
É isso mesmo? E é interessante. Me toma o microfone, Shirley, senão eu não paro de falar, não. É interessante, André, quando você fala é muito importante você trazer isso, né? Que às vezes a gente tem a impressão que o mundo está pior, né? Que nós estamos, ao invés de progredindo, regredindo, né? Nós temos o hábito de fechar os nossos olhos para o horizonte que está mais à frente. Muitas vezes nós focamos a nossa atenção, o nosso olhar e a nossa análise apenas ao nosso redor. Nós temos por hábito fazer isso, nós temos dificuldade de ir mais além. Porque se nós formos um pouquinho mais além, isso é tão verdadeiro com, por exemplo, vários irmãos nossos que creem hoje, em 2020, que a Terra é plana. Nós temos uma defesa, inclusive com argumentos científicos, que tentam dizer que a Terra é plana. Só que as fotografias, as filmagens, enfim, tudo nos mostra que a Terra é redonda. Mas há aqueles espíritos que acreditam que a Terra é plana e lutam por esse ponto de vista. Ou seja, nós muitas vezes nos comportamos dessa forma também, porque nós não enxergamos mais além, não é? Quando nós pensamos na nossa Terra, muitas vezes nós esquecemos que a Terra é um dos planetas de um sistema solar. E esse sistema solar tem inúmeros sistemas solares numa galáxia que se chama Via Láctea, a qual nós pertencemos, que tem milhares de galáxias nesse universo. E nós esquecemos desse pequeno detalhe, né? Porque nós ficamos centrados apenas ao nosso redor, né? E muitas vezes, em função disso, aqui na própria Terra, nós olhamos ao nosso redor, olhamos o nosso país, assistimos os jornais televisivos todos os dias, onde apenas se mostra aquilo que é tragédia, porque a tragédia costuma chamar mais a atenção do telespectador, prender a atenção do telespectador, não é? Então, eles mostram mais as tragédias, dando a impressão que o país só vive tragédias, né? E aí, nós começamos a achar que a terra inteira é o Brasil. E não é, né? Nós temos muitos países aí, no planeta Terra, com uma civilização que eu diria que está mais à frente do que a nossa, aqui no Brasil, né? Se nós pegarmos culturas diferentes da nossa, como a cultura oriental, em alguns países como o Japão, né, vamos dar um exemplo assim pontual, nós percebemos que a cultura lá no Japão, a nível moral, a nível de viver em sociedade, está mais avançada, não é? Do que aqui, no nosso país. Então, nós precisamos, quando nós falarmos assim, mas parece que o Brasil é o pior país do mundo inteiro? Claro que não. Nós temos várias outras áreas geográficas em situação menos avançada do que a nossa, né? Nós podemos pegar, por exemplo, o continente africano e vamos ver que os nossos irmãos que estão no continente africano estão vivenciando situações muito piores do que a nossa, não só em termos de recursos tecnológicos ou condições de vida, mas também degradações morais, né? Muitas vezes sob a orientação de uma ditadura, né? Uma ditadura sanguinária, né? Então, a própria sociedade ainda não organizada, submissa, né, a um regime que massacra. Então,
Se nós formos olhar o progresso do nosso mundo, nós precisamos ampliar a nossa lente e vislumbrar mais adiante, né? E sempre lembrando que lá no Livro dos Espíritos, eu até coloquei pergunta 791, mas é o capítulo 8, né, do Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso. Lá fala que o progresso ele não é uniforme, é isso? Então, alguns vão avançar mais do que outros. As desigualdades de aptidão, elas vão sempre existir, não é? Mesmo naqueles mundos que já avançaram para a situação de mundo regenerativo. Mas como assim? Nós temos mundo primitivo, nós temos mundos de expiação e prova, nós temos mundos de regeneração e nós temos os mundos felizes. Qual que é, assim, o que caracteriza a diferença entre eles? Quem já veio nas outras reuniões de quarta-feira, que já está desde o início do capítulo, já deve ter visto isso. O mundo primitivo é onde existem as formas primitivas de vida, né? Onde a consciência está aprendendo a exercitar o livre-arbítrio. Então, ali, a vida ainda é bruta, né? A vida humanizada ainda está muito próxima da vida animal, do reino animal, né? Tem muitas coisas incomuns em termos de comportamento. A diferença básica é a capacidade de escolha, de pensar e exercer a escolha, que muitas vezes no reino animal ainda não tem, ele seguia pelo instinto, né? Já no mundo de prova e expiação, as consciências que habitam ali, em sua maioria, não todas, já estão no exercício pleno do seu livre-arbítrio. E é por isso que estão sob a lei de causa e efeito. E como ainda sofrem muito a influência da matéria e de todo o seu condicionamento que ele traz de existências anteriores, inclusive em reinos diversos do reino humano, muitas vezes ele tem dificuldade de oferecer resistência moral e se submete, muitas vezes, aos instintos, ao egoísmo, ao egocentrismo, né? E comete erros. Então, no planeta de prova e expiação, a lei de causa e efeito, ela é extremamente importante para nos despertar para uma outra fase, né? Que é a fase do exercício do bem legítimo. E o exercício do bem legítimo, ele prepondera no planeta de regeneração. Então no planeta de regeneração não tem sofrimento? Não tem prova? Não, tem prova. Tem, porque nós estamos sempre sendo testados na nossa capacidade de amar, né? Mas não tem as expiações, que muitas vezes são dificuldades até colocadas de forma impositiva ao espírito para que ele progrida, né? E nos planetas chamados felizes, né? Esses planetas felizes têm uma diferença marcante em tudo com o planeta de regeneração. Nos planetas felizes, até a composição corporal do ser humano é diferente, tá? Ele tende a ter uma matéria mais leve, quintessenciada. O corpo, ele percebe mais, ele tem os seus canais sensoriais mais sensíveis para som, luz, né? A visão, o tato. Além disso, esse corpo, ele
não tem a necessidade de passar pela longa infância que nós temos no mundo de prova e expiação. Diz-nos os Espíritos que a infância nos mundos felizes, ela é curta. E há uma longevidade muito grande nesses mundos, porque o corpo, por ser um corpo diferenciado, leve, com necessidades fisiológicas diferentes desse que nós habitamos, ele sobrevive por mais tempo. Então, são diferenças do ponto de vista físico, mas o mais importante são as diferenças do ponto de vista moral. Não quer dizer que todos os espíritos que habitam os mundos felizes estão iguaizinhos, com a mesma história, com as mesmas habilidades desenvolvidas. Não, cada um tem a sua história, tem sua identidade. As desigualdades são necessárias e são importantes, porque através delas é que nós aprendemos uns com os outros. Se fôssemos todos iguais, nós não tínhamos que aprender nada um com o outro, não é? Então, progressivamente, o nosso mundo, que é de prova e expiação, vai se tornando regeneração. Porque as consciências que habitam aqui estão começando a zelar pelo bem legítimo. E quando nesse mundo o bem se sobrepor ao mal, nós estamos no mundo de regeneração. Não é isso, André? Acho importante quando você fala desse processo de mudança, e você fala, né, do Brasil como nessa situação que a gente fica vendo e só fica vendo algumas coisas negativas e esquece de focalizar o bem que existe. Quantas pessoas boas e de bem têm dedicado seu tempo, seus esforços em prol desse bem maior. A gente não vê isso, a gente não para ver isso. Mas a gente vê muito as coisas negativas acontecendo. A nossa atenção é mais voltada para lá. A gente não para ver num sábado de manhã, num domingo de manhã, voluntários saírem da sua casa, pegarem do seu próprio dinheiro, que às vezes é pouco, é parco, e ir num hospital fazer um voluntariado. Passa desapercebido. A gente não vê tantas outras coisas acontecendo. E eu lembro de uma fala do Haroldo Dutra, que ele fala que é o seguinte: a gente tem confundido, que a gente tem que tomar muito cuidado em não confundir evolução, esse processo de regeneração, como um PIB maior do planeta, ou um PIB maior do país. Porque a gente acha assim, olha, que a gente vê esses países, porque realmente tem países, até numa fala dele mesmo, e a gente, se a gente olha em alguns documentários, dá para ver esses países, tem países aí que não existe pobreza. Ele disse que foi visitar um determinado país que, quando ele desceu, olhou determinadas lojas, nem vendedor tinha. Ele falou assim: mas não tem vendedor? Ele falou: para quê? Numa loja de flor? Não, é porque, não, para as pessoas lá é normal, pega a flor e deixa dinheiro. Eu falei assim: você não conhece o Brasil. Ele mesmo falando. Mas a gente olha para esses países e a gente acha que lá já está vivendo o planeta de regeneração. Mas vê também nesses países muito desenvolvidos, onde praticamente não existe miséria, altos índices de suicídio. Porque a gente confunde um bem-estar moral com o bem-estar material. É certo que, como diz a espiritualidade, enquanto existir um miserável na Terra, não seremos um planeta regenerado. Então, é mudar o foco
da onde a gente olha. Porque a gente focaliza, muitas vezes, só no bem-estar material. E não é novidade para ninguém que bem-estar material não quer dizer bem-estar espiritual. A gente vê pessoas, famílias, extremamente abastadas materialmente, mas isso não é uma regra, mas a gente observa isso, em que as pessoas estão vivendo conflitos consigo mesmo, com a própria família, extremos. Você pergunta para a pessoa, você já tem tudo para ser feliz, mas não sou. Então a gente tem que desvincular isso. Porque a verdadeira felicidade nossa, ela não está em ser servido, mas em servir. Porque Jesus, ele disse, olha só como é que é curioso, né? Ele falou que veio para servir. Não foi? E às vezes a gente... Só que ele disse uma coisa interessante, que ele fala assim, olha, não é o discípulo maior do que o mestre, mas nós nos achamos maior do que Jesus, porque a gente adora ser servido, não é? Quando nós somos convocados a servir, para a gente é um sinal de inferioridade. Entende? Pouco antes de Jesus falar essa fala aqui, que está no primeiro, está na abertura desse capítulo, num capítulo anterior de João, ele fala, é a parte que ele tira a sua veste, cinge a cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Quer dizer, dá o testemunho que ele veio servir. Então, a reflexão é isso, é a gente mudar o foco só das nossas necessidades e começar a olhar ao nosso lado. Que às vezes ao nosso lado tem um monte de gente sofrendo. Às vezes ao nosso lado tem pessoas querendo um sorriso nosso. Porque a espiritualidade, o Brasil é o maior país espírita do mundo. E Jesus transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E não foi à toa. Então também não é à toa que cada um de nós reencarnamos nesse país. Porque quando a gente fala assim, nós só vemos coisas negativas nesse país, vocês já viram também que maravilha que é esse país? O pessoal fala assim, brasileiro dá um jeitinho para tudo. A gente fala às vezes de uma forma degenerativa, depreciativa, mas o brasileiro, ele não faz guerra, é um povo pacífico na sua generalidade. Ele passa aperto, passa angústia, mas ele não é um povo revoltado. Então, isso para nós deve ser um motivo de engrandecimento e alegria para os nossos corações. Porque, como eu disse, repetindo, não é à toa que cada um de nós reencarnamos no país chamado Brasil. Não é por acaso que nós tivemos contato com essa doutrina extremamente esclarecedora, que é a doutrina espírita. Então, que a gente possa aproveitar tudo isso que a gente tem, porque se o ensinamento espírita não tocar em nós de uma forma a nos modificar, nós vamos estar sendo, como nas palavras de Paulo, um sino rachado. Ele bate, mas não sai som, né? Então, é a isso que Kardec
nos seus ensinamentos, tanto em suas explicações, no Livro dos Espíritos, no Evangelho e em todas as suas obras, ele vem trazer para nós essa responsabilidade, mas é essa responsabilidade com leveza, de que nós temos que transformar o mundo que nós estamos. Mas é de uma forma que às vezes a gente quer transformar as grandes coisas, mas a gente tem que começar a transformar o nosso meio, num meio mais agradável de ser, num meio mais gostoso, onde as pessoas queiram estar desse meio. Aí assim, a gente vai construir um mundo melhor. Porque Jesus também falou, e não vos conformeis com esse mundo. O que queria dizer? Olha, o mundo está difícil, não conforma com ele não, faz um mundo melhor. Porque, com todo o respeito que nós temos a todas as outras religiões, eu abro um parêntese aqui, que eu respeito, mas não concordo com uma fala de um irmão de outra religião, que uma vez me falou assim, que esse mundo não tem jeito, só Deus para transformar esse mundo. Eu falei com ele, olha, eu concordo e discordo, porque não vai ser Deus que vai vir aqui mudar não, somos nós, porque nós bagunçamos. Aí a gente vai e fala assim para Deus, ó, resolve aqui para a gente, é muito fácil. Será que se Deus viesse e consertasse a casa para nós, e entregasse o planeta tudo arrumadinho, sem guerra, todo mundo com a mesma quantidade de dinheiro no bolso, as estações todas retemperadas novamente, será que a gente ia dar valor? Ou será que a gente ia bagunçar tudo de novo? Fica essa reflexão. Então vamos mudar agora. Sabe, como eu sempre falo e eu não me canso de repetir, com as pequenas atitudes, com um bom dia, com um sorriso no rosto. Eu falo que eu tenho a cara muito fechada, sabe? Então eu costumo ter que ir de manhã para frente do espelho e treinar um sorriso assim, tá? E sair com aquele sorriso. Ainda que as coisas estejam ruins, mas a alegria, ela é contagiante. E se você sorrir para alguém, e esse alguém te sorrir de volta, o dia melhora. Vamos nós construirmos esse planeta de regeneração. É nossa responsabilidade. Bom, é muito importante a gente lembrar que o mundo de regeneração, como o André está dizendo, depende de cada um de nós, né? Fazer sua parte. E é sempre bom pontuar umas coisas importantes que denotam que nós estamos progredindo. Vamos relembrar a questão dos nossos animais domésticos, né? Hoje, nós temos lei que protegem os animais de maus tratos. A tendência hoje é de se usar cada vez menos os animais para trabalhos forçados, né? Então, a tendência é nós não ficarmos utilizando mais, por exemplo, né, o burrinho, o cavalinho para puxar uma carroça pesada, né? Hoje nós já temos leis que vão regulamentando as coisas, né? Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, para proteger as nossas crianças de maus tratos, de negligência. Isso não é avanço? É um avanço muito grande. E é um avanço de ordem moral, né? Não é avanço tecnológico, né? Então, o que a gente percebe é que nós estamos caminhando, mas nós esquecemos de valorizar aquilo que nós conquistamos de melhor, né? E de colaborar para isso.
Uma das coisas que eu acho que nós precisamos melhorar muito, que o André acabou citando aqui, que é a questão de como nós lidamos com a natureza, né? Onde nós estamos modificando o nosso clima e nós estamos transformando o nosso planeta numa grande lata de lixo, né? Poluindo os mares, poluindo os rios, e nós vemos, toda vez que temos aí uma chuva mais forte, a inundação. É só porque a chuva vem em maior quantidade? Não é, né? Nós estamos alterando os cursos dos rios, nós estamos jogando lixo nos bueiros, né? Naquele fluxo de água pluvial que deveria existir, não está existindo. Então, nós precisamos avançar muito nesse quesito, que é o quesito cuidar dessa casa, que é nossa, que é o planeta. E às vezes com coisas muito simples, como por exemplo, separar o lixo produzido na sua própria casa, o lixo orgânico do lixo reciclável. Quantos aqui fazem isso? Eu não faço. Eu estou falando de mim mesma, né? Então, coisas muito simples. Ninguém precisa virar um super-homem, uma mulher maravilha, para fazer as grandes mudanças e o grande bem para a humanidade. São o conjunto das coisas pequenas é que fazem a mudança. O conjunto das coisas pequenas. Cada um dando a sua colaboração. É um trabalho de formiguinha, né? Da minha parte, eu agradeço a vocês a colaboração, a atenção, o carinho na noite de hoje. Nós esperamos que na próxima quarta vocês participem com perguntas, né, André? Que hoje vocês ficaram mais quietinhos, né? Não quiseram participar muito, mas nós contamos muito com a colaboração de vocês nos nossos futuros estudos das outras semanas. André. Sem muito para acrescentar no que já foi dito, né? São exemplos pequenos, né? Às vezes a gente adora varrer as folhinhas do fundo do quintal e muitas vezes é mais fácil botar fogo do que colocá-las no lixo, né? Então, olha só, a gente fala do efeito estufa, a gente fala das grandes empresas que poluem, mas nós estamos poluindo o ar do mesmo jeito. Então, são essas pequenas coisas, essas tomadas de consciência social que a gente tem que ver que somos responsáveis, sim, né, por essa transformação em nossos atos, em nossas atitudes, né? É o que eu falei, mudar o foco, porque o que é o egoísmo? Que é a maior chaga da humanidade. É olharmos só para as nossas necessidades, em detrimento da necessidade alheia. E eu fecho a minha fala com uma pequena história que eu já contei em alguns locais, que fala que, uma fábula que fala que as pessoas que morriam, elas iam separadas para o céu ou para o inferno, e que não tinha muita diferença. A única diferença das pessoas, elas morriam e seus braços e suas mãos eram invertidas para trás, tanto no céu quanto no inferno. Isso numa conversa de São Pedro com uma pessoa, São Pedro estava explicando. E o céu de um lado, o inferno do outro, no céu uma harmonia, no inferno uma bagunça danada, gritos, gemidos, brigas, né? E essa pessoa perguntou, por que se a condição é a mesma, no céu e no inferno, por que existe tanta bagunça de um lado e tanta harmonia no outro? Porque São Pedro falou assim, tem comida lá, tem bebida lá no inferno, do mesmo jeito que tem no céu. Ele falou, mas por que tanta bagunça, tanta dificuldade? Aí ele falou, vão lá que você vai entender. Ele chegou lá no inferno, tinha pratos, comida, tudo à vontade. Mas a briga era porque eles ficavam tentando se alimentar e não conseguiam, porque as mãos invertidas, eles não conseguiam levar o alimento na boca. E jogava no chão, e era outro que xingava e brigava, e aquela bagunça toda.
Porque eles tentavam se alimentar. Imagina com a mão, como é que você vai levar o alimento na boca? Tenta fazer uma imaginação. A hora que ele viu o quadro, então vamos lá no céu para ver. No céu, harmonia, todo mundo bem alimentado. A hora que ele foi ver, é porque com as mãos viradas para trás e percebendo que eles não conseguiriam se alimentar a si próprios, eles pegavam do alimento e serviam o outro. Então, quando nós pararmos de olhar só para as nossas necessidades e enxergar que a dor que dói em mim, dói no outro, e ao invés de eu preocupar em querer sanar somente a minha dor, entender que outro vai me ajudar a sanar a minha dor, e eu posso ajudar na dor do outro, talvez a gente vai conseguir viver nesse céu que a gente tanto fala, que a gente tanto sonha, e que realmente a gente vai viver. Mas se nós não construirmos, vamos viver nesse inferno, dessa bagunça que estamos vivendo. Uma boa noite a todos, agradeço os ouvidinhos que vocês me emprestaram. Muitas vezes quando a gente fala, né, Shirley, a gente fala muito mais para as nossas necessidades do que para as de vocês. Obrigado a todos.